noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos e todas. Estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje o culto é muito especial, pois é o culto de gratidão a Deus pelo aniversário da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista. Esta igreja completou no dia de ontem, dia 14, 66 anos de organização aqui nesta cidade. E hoje, então, estamos celebrando a Deus, louvando a Deus e também agradecendo ao nosso Deus pelo aniversário da nossa IPI de Paraguaçu Paulista. Por isso, sejam todos e todas muito bem-vindos em nome de Jesus, os membros da igreja e também aqueles irmãos e irmãs de outros lugares que estão participando conosco deste culto festivo de gratidão ao nosso Deus. E ao darmos início a este culto de louvor e gratidão a Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados para celebrar e adorar ao nosso Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cantemos todos juntos a doxologia ao Deus Supremo Benfeitor. Cantemos. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, o nosso coração se alegra nesse instante, reunido com os nossos irmãos, reunidos como igreja do Senhor, para louvarmos, para bendizermos e adorarmos ao seu santo e bendito nome, e também para agradecermos ao Senhor pela vida desta igreja, que completa 66 anos de organização. Ao Senhor, que é o Senhor da igreja, toda honra, todo louvor e toda glória. Recebe a expressão de agradecimento
e também de louvor da tua igreja. Apresentamos este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a leitura bíblica que faremos em alguns textos, Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11, também, ou melhor, capítulo 2, versículos 9 a 11, também o Salmo 96, versículo 6 e a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que assim diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse instante, ouviremos o cântico de louvor ao nosso Deus, louvor a Ti. Nesse momento, somos chamados ao precioso tempo da confissão de pecados. Faremos a leitura no Salmo 130, que diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra.
A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Cantemos nesse instante o hino 43, Deus está presente. Oremos. Maravilhoso Deus, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, nesse instante de oração suplicamos o perdão para os nossos pecados, pois reconhecemos que somos pecadores e que muitas vezes temos pecado diante do Senhor, pecado muitas vezes por omissão, por deixar de fazer aquilo que deveríamos fazer, ou também muitas vezes pecamos por ação, por fazer aquilo que não deveríamos fazer. Por isso, Senhor, humildemente nesse instante suplicamos, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, através de Jesus Cristo, nosso único e eterno Redentor, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Tem misericórdia de nós, ouve a nossa oração e perdoa os nossos pecados. Oramos assim, agradecidos pelo perdão, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, pela fé, somos perdoados por causa do amor e da misericórdia do nosso Deus. Por isso respondamos a este maravilhoso perdão, cantando a primeira estrofe do hino 198, Segurança Bendita. Cantemos em louvor ao nosso Deus. Amen.
continuidade a este ato de culto, temos agora o nosso momento do ofertório. Este momento é muito significativo e muito importante, porque através deste momento nós reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre nós. Reconhecemos que Deus é bom e tem cuidado e suprido as nossas necessidades. Por isso, em gratidão, nós devolvemos uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado para o nosso sustento. Por isso, neste ato de culto, nós consagramos os nossos dízimos. E também, juntamente com os nossos dízimos, como fazemos em todos os anos anteriores, no mês do aniversário da igreja, nós também praticamos uma oferta especial de gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja local. Por isso, irmãos e irmãs, além do dízimo e da oferta que fazemos normalmente, aqueles irmãos que puderem e desejam, consagrem uma oferta especial ao Senhor em gratidão à nossa igreja. E os demais irmãos e irmãs que não são membros desta igreja, mas que participam conosco deste culto, se desejarem participar também do momento do ofertório, vocês podem utilizar os dados bancários da nossa igreja, que está sendo colocado aqui no vídeo, mas que você faça isso com amor e com alegria. Nós não ofertamos a Deus para receber bênçãos, não. Nós ofertamos porque Deus já nos abençoou. Este tem sido o procedimento desta igreja. E assim que Deus abençoe a todas as nossas famílias. E nesse instante cantaremos o hino Chuvas de Bênçãos. E enquanto cantamos este hino, apresentemos a nossa gratidão e o nosso ofertório ao Senhor. Oremos. Graças te damos, bondoso Deus, pelo teu cuidado sobre nós que nunca tem nos faltado. Graças damos ao Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem cuidado de cada uma das nossas famílias. Que o Senhor continue a abençoar a tua igreja, abençoar as nossas famílias. E esses dízimos e ofertas que são consagrados ao Senhor sejam utilizados por esta igreja tão somente para o louvor da tua glória e para a missão do Senhor aqui neste mundo. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias durarão para sempre. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao culto e também ao momento da gratidão e do louvor através de canções. Cantemos todos juntos.
Irmãos e irmãs, nesse instante nós faremos a meditação na Palavra de Deus. Que todos nós possamos nesse instante ser edificados pelas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Temos enfatizado desde o início deste culto que hoje é um dia muito especial, porque a igreja completa 66 anos de organização. Foi ontem o dia do aniversário, dia 14 de agosto, e hoje, então, através deste culto, estamos celebrando e agradecendo ao nosso Deus pela vida e existência da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista. E nesse instante de meditação, queremos falar a respeito da igreja, da importância da igreja, mas queremos destacar uma qualidade, uma virtude necessária à Igreja de Cristo presente na face da terra. E esta virtude necessária que queremos enfatizar através desta meditação é a unidade, a união fraternal. E para meditarmos neste tema, união fraternal, quero fazer a leitura com os irmãos de um salmo muito conhecido, o Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de meditação na Tua Palavra, suplicamos, fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a Tua Palavra. Edifica-nos através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, união fraternal ou união entre irmãos. Há duas frases de domínio popular que dizem assim: a união faz a força, e a outra é: o povo unido jamais será vencido. São duas frases de domínio popular e que transmitem uma certa verdade. Não é uma verdade absoluta, mas é uma certa verdade por detrás destas frases. E estas frases, elas querem destacar, enfatizar a importância da união. O Salmo 133 também destaca o valor da união do povo de Deus, dos filhos de Deus. O Salmo mostra que tal exercício, a prática da união, abre caminho às bênçãos divinas. Então, irmãos e irmãs, através deste salmo, queremos meditar sobre a importância da união fraternal ou a união entre os irmãos em Cristo. Por isso, em primeiro lugar, irmãos e irmãs, quero destacar que a união fraternal é agradável. Irmãos e irmãs, o Salmo começa destacando isso. No seu início, o Salmo diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, em primeiro lugar, enfatizamos que a união fraternal é agradável.
Evidentemente, não é necessário experimentar a discórdia para saber a respeito do valor da união. Quando o rei Davi assumiu o trono de Israel em lugar de Saul, Israel estava mergulhado em profunda crise e divisão. O segundo livro de Samuel, capítulos 2, 3 e 4, conta este fato. Israel estava dividido. No início do reinado de Davi, a maior parte do povo de Israel não reconheceu Davi como rei. E a maior parte do povo de Israel concentrava-se no reino do norte de Israel. Abner, capitão do exército de Saul, constituiu Isbosete, filho de Saul, rei sobre o Israel do norte. Somente Judá, no reino do sul, aderiu o reinado de Davi, reconheceu que ele foi ungido por Deus para ser rei sobre Israel. Após um período de 7 anos do reinado de Davi em Judá, Abner reconheceu que Davi era de fato o escolhido de Deus para reinar sobre todo o Israel, não só numa partezinha pequena, mas para reinar sobre todo o Israel. Então Abner fez aliança com Davi. Assim, irmãos e irmãs, Davi foi constituído rei sobre todo o povo de Israel, estabelecendo a unidade da nação. Isso está destacado em 2 Samuel, capítulo 5. Há um entendimento, irmãos e irmãs, há um entendimento geral entre os comentaristas bíblicos de que o Salmo 133 é fruto desse contexto. O primeiro versículo do Salmo expressa: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos e irmãs, é como se Davi agora estivesse expressando através desse salmo esta bênção do Israel reconciliado, do povo de Israel reconstituído na sua integridade. A divisão foi banida e agora o povo todo está unido. E então Davi expressa através desse salmo: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos e irmãs, Jesus também faz alerta sobre o valor da união. Ele diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Veja, irmãos e irmãs, que a união fraternal é agradável, mas ela não é agradável apenas aos irmãos, mas principalmente a união fraternal é agradável a Deus, o nosso Pai. Ele é o Pai de todos. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, queremos enfatizar que a união fraternal é como óleo precioso. É isto que enfatiza o versículo 2 do Salmo 133, que diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A figura aqui utilizada para exemplificar a união fraternal
é a do óleo. Esse óleo que era utilizado na unção dos sacerdotes, no caso aqui, o sacerdote Arão. E este óleo da unção que era derramado sobre a cabeça do sacerdote escorria por todo o seu corpo. Desta forma, então, o salmista diz que a união fraternal deve ser como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça e que escorre por todo o corpo, demonstrando, simbolizando a importância da unidade do povo de Deus. O óleo da unção simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, irmãos e irmãs, a presença bendita do Espírito Santo de Deus está sobre a igreja, e porque a presença do Espírito está sobre a igreja, ele proporciona que haja união, que haja unidade, que haja fraternidade na igreja de Jesus, que apesar da diversidade, a igreja pode caminhar unida, pode haver união fraternal, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente. É esse bendito óleo que alcança toda a igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, está escrito: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Ainda, irmãos e irmãs, em Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6, está escrito: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A união fraternal deve ser como um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce por todo o seu corpo. Assim também a união fraternal deve estar presente na comunidade de Jesus, na igreja de Jesus. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, queremos enfatizar que a união fraternal é como um orvalho. O Salmo diz no versículo 3: é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ah, irmãos e irmãs, Monte Hermon e os montes de Sião, geograficamente, são as duas extremidades da região de Israel. O Monte Hermon fica no norte, os montes de Sião ficam no sul. Sião é a Jerusalém, a grande Jerusalém. E agora então, irmãos e irmãs, o salmista está destacando que a união fraternal é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Lembramos que no início do reinado de Davi, norte e sul estavam divididos. Agora o Salmo destaca a união de todo o povo de Israel, utilizando a figura do orvalho. O orvalho é uma dádiva dos céus, podemos dizer, é uma dádiva de Deus. O orvalho que cai no norte é o mesmo que cai no sul. Desta forma, irmãos e irmãs, o salmista está mostrando que o mesmo Deus está sobre todos, não havendo razão para a divisão, mas o mesmo Deus e Pai está sobre todos, e por isso devemos cultivar a fraternidade, a união fraternal. Nada de divisão, nada de contenda, nada de discórdia, mas devemos estar todos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo.
Finalmente, irmãos e irmãs, a união fraternal é uma bênção divina. O Salmo termina afirmando que a união fraternal proporciona a bênção de Deus. Onde está a união fraternal, também está presente a ordem de Deus, que diz a sua bênção e a vida para sempre. Ali Deus ordena a sua bênção. Somos igreja de Jesus. Estamos celebrando um aniversário, momento de alegria. A alegria só não está completa porque não podemos ainda estar reunidos presencialmente. Mas mesmo assim, é a nossa gratidão a Deus pela vida da igreja. E somos chamados todos para promover a unidade fraternal. E mais uma vez, temos a bênção de estar diante da mesa do Senhor, de participarmos da mesa de Jesus Cristo, da comunhão de Jesus Cristo. E esta mesa do Senhor é a mesa da unidade, da união. Esta mesa é a mesa da comunhão, da reconciliação, da misericórdia e da graça de Deus. Por isso, não pode ser jamais a mesa da discórdia e da divisão. Não, esta mesa é a mesa da união fraternal. Que o clima agradável da união fraternal esteja presente entre nós, irmãos e irmãs, ainda que momentaneamente estejamos separados fisicamente. Irmãos e irmãs, que o precioso óleo do Espírito Santo esteja sobre a igreja e que o orvalho que vem de Deus caia tranquilo, com amor, todos os dias sobre a vida da nossa igreja. Que esta igreja, no alto dos seus 66 anos de organização, continue vivendo debaixo da bênção da união fraternal, uns com os outros, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, após termos ouvido a proclamação das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, que falou a respeito da importância da união fraternal, da união entre os irmãos, os filhos e filhas de Deus. Então, nesse instante de culto, somos chamados à comunhão de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, nesse instante, celebraremos a ceia do Senhor. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a razão da nossa vida, o motivo do nosso louvor. Neste ato solene de nossa fé, nos rendemos ao Teu senhorio, ó Cristo, e suplicamos a Tua força, o Teu poder e a Tua misericórdia, porque reconhecemos que fora de Ti a vida não tem sentido.
tudo fazemos em memória de Ti. Irmãos e irmãs, as Escrituras Sagradas anunciam que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele reuniu os seus discípulos, tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que dele comerdes. Semelhante modo, após terem comido do pão, o Senhor Jesus tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que dele beberdes. Porque quando comerem do pão e beberem do cálice, anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos e irmãs, somos chamados para participar do pão e do cálice. E nesse instante tão sublime e tão solene da nossa fé, o nosso coração se enche de alegria, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E assim, irmãos e irmãs, nesse instante, você aí na sua casa, juntamente com a sua família, vocês se servirão mutuamente uns aos outros e participarão do pão e do cálice. Por isso, irmãos e irmãs, comamos e bebamos em nome de Jesus.
Oremos. Grandioso Deus, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, Deus de todo amor e bondade, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo fato de o Senhor ter enviado o teu Filho ao mundo para dar a sua vida por nós, derramar o seu precioso sangue para a remissão dos nossos pecados e para nos garantir a vida eterna através da sua ressurreição. Ó Deus, nesse instante de oração, como família reunida em torno da tua mesa, nós rendemos louvores e gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos ama com amor eterno. Ao Senhor seja todo louvor, toda honra e toda glória, e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, este culto é muito significativo, porque é um culto de aniversário. Gostaríamos que toda a igreja estivesse aqui no recinto do templo, mas ainda isto não é possível. Mas quem sabe logo, logo as coisas mudarão. Então, irmãos e irmãs, mesmo que estejamos distantes fisicamente, agradeçamos a Deus pela nossa igreja, agradeçamos a Deus pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, agradeçamos a Deus pelos adultos, pelos irmãos e irmãs, agradeçamos a Deus pelos nossos irmãos idosos, enfim, agradeçamos a Deus por todos os irmãos e irmãs que fazem parte da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista. E irmãos e irmãs, que nós possamos sempre valorizar a vida da igreja. E nesse tempo tão diferente que temos experimentado, que temos vivido, de não comparecermos ainda aos cultos presenciais, mas nós queremos agradecer a Deus, em nome da liderança da igreja, do conselho da igreja. Queremos agradecer aos irmãos e irmãs, porque apesar de não podermos nos reunir presencialmente, mas os irmãos têm se mantido unidos e fiéis na caminhada da igreja. Podemos perceber isso através do grupo do WhatsApp da nossa igreja, e quantas orações, quantos estudos bíblicos, quantas felicitações de aniversários, quantos pedidos de oração, enfim, é constante a mobilização dos irmãos e das irmãs através do grupo do WhatsApp da nossa igreja. Isso significa que também a igreja tem se mantido viva e dinâmica, mesmo não podendo ainda se reunir presencialmente. Então, a nossa gratidão ao Deus eterno pela existência da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista, que nos acolhe na caminhada da fé. Por isso, nesse instante, nós cantaremos com muita alegria o hino oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o hino 412, O Pendão Real, e cantemos este hino, consagrando a nossa vida ao nosso Deus. Cantemos.
nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre a Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista, seja derramado sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos e irmãs, desejamos a todos e todas uma semana abençoada pelo nosso Deus. E ao encerrarmos este culto, nós ouviremos o pós-lúdio, que será executado pelo coral da igreja, da nossa igreja. Esta gravação foi feita antes da pandemia, no final do ano de 2019. Mas para que os irmãos possam matar um pouquinho a saudade, ou aumentar mais a saudade, então o pós-lúdio será executado pelo nosso coral. Deus abençoe a todos e todas.